História da Igreja. Aula 10. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a Igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Creio que Deus inspirou homens santos que escreveram sua palavra, composta por 66 livros, e que esses livros, juntos, formam o livro da Igreja. A Bíblia Sagrada é, então, a fonte de toda a doutrina cristã, e que somente ela pode interpretar a si mesma. Creio que a Igreja não pode possuir outro livro de fé que se equipare à Bíblia Sagrada. A Igreja Tolerada. O período da Igreja Tolerada possui uma interessante história a ser aprendida e notáveis lições a serem praticadas, se é que caminhamos pela história a fim de tirar dela lições para a vida cristã. Vários foram os fatos que marcaram esse período e, sem dúvida alguma, o mais importante de todos foi a questão da aliança que a Igreja fez com o Estado. Sobre essa questão, não devemos ignorar o que levou a maioria a afirmar tal aliança e o que levou a minoria a desprezá-la, preferindo a simplicidade ao luxo e o anonimato ao reconhecimento e honra humana. Devemos caminhar nessa parte atentos aos eventos históricos que influenciaram de forma profunda a Igreja cristã e que também a levou a decisões tão contraditórias. Fatos importantes. Primeiro Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo. Esse concílio foi realizado na cidade de Nicéia, na Ásia Menor, para resolver problemas eclesiásticos e o cisma provocado pela controvérsia ariana. O arianismo foi, em suma, uma definição cristológica defendida por Ário, que era um dos presbíteros de mais prestígio e popularidade da sua época. Em sua doutrina, ele colocava em xeque a deidade de Cristo, na mesma essência do Pai. Nessa concepção, Jesus seria subordinado a Deus e não o próprio Deus. Dizia que nem sempre Jesus havia existido com Deus, porém, foi a primeira de todas as criaturas. O arianismo negava a divindade do Verbo, e se essa doutrina fosse aceita, a Igreja precisaria deixar de adorá-lo. Afinal, o Verbo era o próprio Cristo. No entanto, o Concílio de Nicéia declarou herética a doutrina ariana, confirmando ser Cristo da mesma substância do Pai. Embora essa decisão fosse a certa, ela não pôs fim à discussão e o espírito ariano continuou assolando a Igreja.
O reavivamento pagão, 361 a 363 depois de Cristo. O paganismo chega ao reavivamento na época do imperador Juliano, o qual os cristãos chamam de apóstata. Sobre ele, era sobrinho de Constantino, o qual escapara ao massacre de toda a família, levado a efeito pelos herdeiros de Constantino. Por conseguinte, tinha razões para duvidar do valor do cristianismo. Educado nas regras dessa religião, foi levado para Atenas, onde se habituou aos costumes e filosofia grega. Juliano retoma sua liberdade quando se torna imperador. Apaixonado por literatura clássica, procura revivificar a religião tradicional e denuncia o cristianismo em sua obra contra os galileus. Apesar de suas qualidades administrativas, Juliano torna-se impopular. Sua morte em combate é considerada como punição divina. Depois de ser ferido mortalmente, ajunta seu próprio sangue, misturado à areia, e atira para o alto, gritando: "Vencestes, Galileu!" Definitivamente, não era possível deter a marcha do cristianismo. A adoração a Maria. Há evidências de que Maria começou a ser vista por muitos como deusa, ainda no final do terceiro século. Porém, tal fato foi ficando mais profundo na medida em que o tempo passava. Isso era inconcebível aos olhos de grande parte da Igreja e, de início, foi duramente combatido. Um dos grandes líderes que lutou contra essa situação foi certo cristão de nome Epifânio, por volta de 403 depois de Cristo, o qual denuncia alguns da Trácia, Arábia e qualquer outro lugar por adorarem Maria como uma deusa, oferecendo ofertas nas igrejas em nome dessa. Ela deve ser honrada, dizia Epifânio, porém jamais adorada. Porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Embora Epifânio marcasse sua geração, apontando o erro e desvio sobre o conceito de Maria, não conseguiu impedir que o culto a Maria fosse introduzido nas igrejas, o que não demorou a ser oficializado. Isso se deu no Concílio de Éfeso, em junho do ano 431 depois de Cristo, passando a ser chamado de Theotokos, Mãe de Deus. Não nos deve parecer estranho que foi em Éfeso que o culto a Maria tenha sido oficializado, pois fora ali que certa divindade feminina de nome Diana era venerada e cultuada como deusa da fertilidade. Percebemos que pareceu conveniente aos bispos de Éfeso introduzir Maria como deusa, o que seria aceitável aos efésios, substituir o culto a Diana por outra deusa e assim permitir que se conservasse as crenças e cerimônia a respeito de uma divindade feminina, o que atraiu muitos para o catolicismo. Esse foi um tempo contraditório, pois encontramos muitos fiéis no período em questão, duvidosos com respeito à adoração a Maria.
fato real é que muitos religiosos da época procuravam introduzir o culto a Maria como uma espécie de isca evangelística, não medindo as consequências que adviriam dessa louca decisão. Ao que tudo indica, a ordem era: cresça a qualquer custo. Isso não soa familiar em nossos dias? O Concílio de Calcedônia, 451 depois de Cristo. Esse foi um concílio ecumênico realizado entre os meses de outubro e novembro do ano 451 na Ásia Menor, e seu principal objetivo era tentar resolver as questões levantadas por certo monge de Constantinopla, de nome Eutico, o qual fora acusado de heresia por se negar e publicamente declarar que Cristo não existia em duas naturezas depois da encarnação, e logo fora consubstancial conosco.